Eu queria lhe convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 31 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 31 a 34. O texto bíblico diz assim: Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Meus lindos, vamos compartilhar sobre o Evangelho de Marcos, de 31 a 34, que fala sobre uma vida sem a cruz. É isso que eu gostaria de compartilhar aqui nessa manhã. Uma vida sem a cruz. Já quero de antemão dizer que uma vida sem cruz é uma tragédia. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Meus amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, no limiar de um tempo tão profético como esse que nós temos vivido, entenda, que os ouvidos se abram nessa manhã em nome de Jesus, que uma vida sem cruz é uma tragédia. E é mais ou menos isso que nós queremos compartilhar aqui. Há algumas reflexões sobre a questão da cruz. Em primeiro lugar, a cruz, ela se manifesta em nossas vidas também através do sofrimento. Vamos dizer, sofrimento. O sofrimento é necessário. Jesus está falando, quando ele reúne seus discípulos e quando ele reúne a multidão, ele abertamente, sem esconder nada de ninguém, sem falar apenas para uma parte e outra não, abertamente ele estava dizendo: é necessário, diga, é necessário. É necessário o quê? Que o Filho do Homem vá para Jerusalém e que ele sofra nas mãos das autoridades religiosas, que ele padeça nas mãos dos sacerdotes, que ele seja desprezado, que ele seja rejeitado das autoridades religiosas e que tudo isso culmine na morte do Filho do Homem. Mas ele começa dizendo o seguinte, que é necessário que tudo isso aconteça, porque isso estava dentro de um plano maior. Mas esse plano maior envolvia um sofrimento no meio do caminho. Esse caminho para a redenção da humanidade tinha que passar necessariamente pelo sofrimento. E é isso que às vezes a gente não entende na nossa realidade pessoal. A gente não entende às vezes que para um filho ser liberado e diante dele se abrir uma porta gigantesca da parte de Deus, é necessário que eu sofra. É necessário que às vezes eu seja humilhado como pai. Às vezes é necessário que eu seja desprezado na minha vida, mesmo na minha infância. Às vezes um desprezo de um menino é porque Deus está vendo o neto dele. Aquele desprezo impresso na vida de alguém que ele não entende porque veio o sofrimento, porque ele chorou, porque ele foi desprezado pelo professor, porque às vezes ele foi colocado numa condição de vergonha. E claro que não é isso que a gente deseja para os nossos filhos, mas às vezes esse sofrimento, ele está no caminho da cruz, que resulta na ressurreição. Jesus está dizendo, importa que o Filho do Homem padeça, sofra, seja desprezado, seja rejeitado, mas o que a gente não percebe é que o final do versículo diz, e ressuscite. Há uma glória por vir, há uma vitória, há um triunfo final. Mas o que nós temos feito na nossa geração? Nós temos poupado, quem a gente puder poupar do sofrimento. Hoje,
A gente não entende mais que às vezes é necessário que o nosso filho, longe das nossas vistas, padeça alguma coisa, ou algum desprezo, ou alguma chacota, ou alguma coisa. Sabe por que a gente não entende isso? Porque hoje a gente tem os direitos humanos e a gente descobriu o caminho de processar as pessoas. Não, agora eu vou processar o diretor, eu vou processar a escola, eu vou processar o amigo, eu vou processar o outro. A gente descobriu o caminho que faz com que a gente, de alguma forma, procure livrar a quem a gente ama do sofrimento. Foi mais ou menos o que Pedro quis fazer com Jesus. Quando Jesus disse o seguinte: olha, importa, estou dizendo para vocês, para que vocês não sejam pegos desprevenidos, importa que esse filho do homem aqui vá para Jerusalém, sofra assim, seja desprezado, seja rejeitado e morra. Mas Pedro o que fez? Tomando Jesus à parte, começou a repreender o mestre, dizendo: não pode, não é a vontade de Deus, porque a gente não consegue conceber o sofrimento como permissão de Deus na nossa vida. A gente não consegue conceber que a tristeza do rosto faz melhor o coração. A gente não consegue perceber que determinadas perdas são necessárias, vão doer profundamente, e a gente vai ter a atitude como que de Pedro, dizendo: não, Senhor, longe de nós, longe do Senhor, o sofrimento, a rejeição, a morte, o desprezo. Não, que o Senhor seja poupado disso, e que o Pai tenha misericórdia de ti. E Jesus então saiu do particular e foi para o público. Pedro seguiu mais ou menos a regrinha que a gente tem hoje, né? Que o elogio deve ser público e que a repreensão deve ser no privado. É mais ou menos a regrinha que a gente tem hoje. Mas Jesus quebrou essa regra e tirou do particular, trouxe Pedro para o meio dos discípulos e o repreendeu publicamente, porque aquilo não era uma repreensão para envergonhar a Pedro, mas é para ensinar aos demais, para dizer o seguinte: olha, estou repreendendo ele publicamente para que vocês entendam que quem de fato quer encontrar a vida de Deus precisa morrer. E o sofrimento, ele faz parte dessa morte do nosso eu. E o sofrimento, e o desprezo, e a rejeição, estou falando em primeiro lugar do sofrimento involuntário. Eu estou falando do sofrimento que você não escolheu. Ninguém escolheu, por exemplo, nascer na casa em que nasceu. E de repente nasce na casa de uma mãe viciada nas drogas, de um pai que se embriaga. É um sofrimento involuntário. Ninguém escolheu participar de uma classe e nessa classe ter aqueles amiguinhos cruéis. E não adianta tentar mudar de classe para outra, porque ali vai encontrar, porque é a natureza humana corrompida em tudo quanto é lugar. Mas é o sofrimento involuntário, não é o sofrimento que você deliberadamente escolhe. Ele acontece sem a tua escolha. E esse sofrimento está em todos os lugares, está em todas as partes. Sofrimento involuntário. E que ele faz parte da minha vida e faz parte da sua vida. E a gente, como lida com o sofrimento humano todos os dias, aconselhando pessoas, e fica pensando: por que Deus permitiu isso na vida dessa pessoa? Você não tem a resposta, mas você sabe que aquele nível de sofrimento impresso na vida daquela pessoa tem um propósito extraordinário. Se ele souber viver aquele sofrimento diante de Deus. Amém? Dentro do cuidado que a gente está tendo com essa geração. Esses dias, lá no nosso condomínio, um funcionário da segurança foi repreender um menino, na boa, sem nada, só dizer: ó, você não pode fazer isso. Saiu o pai do menino com o outro, que é irmão do pai, o tio do menino, os dois, e desceram a mão no segurança. A segurança teve que ir para o hospital. Porque ninguém pode falar contra o meu filho. Porque ninguém pode fazer meu filho sofrer. E essa geração está crescendo sem aprender a ouvir não.
essa geração. E nos últimos dias, a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, serão egoístas, serão avarentos. Nos últimos dias os homens serão tudo isso que é fruto de uma geração que não pode sofrer. Fruto de uma geração para quem a gente está dizendo sim todos os dias. Fruto de uma geração que não pode ter necessidade financeira, que não pode ouvir o pai falar não, que não pode ser repreendido. Hoje, se um pai bate no filho, o filho tem direito de chegar para as autoridades e dizer: olha, meu pai me bateu, e de repente o pai pode ser processado. Porque todas as leis e tudo dessa sociedade está concomitantemente agindo na direção mais ou menos parecida do que aquilo que Pedro estava dizendo. Não, Senhor, longe de ti o não, longe de ti o sofrimento, longe de ti o sofrimento, a vergonha, a decepção, longe de ti. Temos que tomar cuidado com isso, amados. Temos que tomar cuidado com isso. O que nós estamos preparando para as próximas gerações? Estou falando do sofrimento involuntário. Mas o que Jesus está sofrendo aqui, ainda que não seja um sofrimento deliberado, mas é um sofrimento consciente das escolhas que ele fez. Na verdade, Jesus precisaria de fato ir para Jerusalém e sofrer nas mãos das autoridades e padecer e morrer. Humanamente falando, pessoalmente falando, Jesus não precisaria daquele sofrimento ou daquele caminho. Mas ele estava consciente de que a decisão que ele havia tomado de servir a Deus e de obedecer a Deus até o último grau, até o último nível, até a última circunstância, até a última força, ele sabia que o simples fato de decidir viver para Deus o colocaria inevitavelmente no caminho do sofrimento. Então, ainda que não fosse um sofrimento involuntário, mas era um sofrimento em decorrência de escolhas. E é disso que eu gostaria de falar com você também. Porque a partir do momento em que eu disse: Senhor, a minha vida é tua, e eu quero te servir de todo o meu coração, e eu quero te obedecer. Por mais que eu não peça para sofrer, a própria decisão de me colocar diante de Deus para ser dele e para fazer a vontade dele, isso necessariamente vai me colocar em situações de sofrimento. Então não busque o sofrimento, busque obedecer a Deus. Mas saiba que se você for obedecer a Deus do jeito que Deus deve ser obedecido, necessariamente você estará em conflito. E é por isso que em algumas passagens ele diz: olha, não pense que eu vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer espada. Não pense que eu vim trazer vida boa para ninguém, eu vim trazer fogo. E se meu coração já ardesse com esse fogo, mas ainda tenho que ser batizado com a morte e tal e tal. Mas ele está dizendo: eu vim trazer espada, eu vim trazer fogo. Por quê? Porque eu vim colocar filho contra pai, e eu vim colocar pai contra filho, eu vim colocar marido contra esposa, esposa contra marido, nora contra sogra, sogra contra nora. O que ele está dizendo? Ele veio provocar bagunça? Ele quer dissensão? Não, ele quer dizer o seguinte: que todo aquele que decidir fazer a vontade de Deus, essa vontade de Deus vai se chocar com alguma coisa. E a primeira pessoa a ser contrariada é você mesmo. É por isso que ele está dizendo: quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Então, se você vem me seguir querendo preservar a sua vida, você está enganado. Porque a primeira pessoa a ser contrariada é você mesmo. A primeira pessoa que morre para que a vontade de Deus seja feita é você mesmo. A primeira pessoa para quem você vai dizer não, vai estar lá aquele copo espumando diante de você, e você sabe que se beber
um pouco, aquilo vai te levar a outra coisa, e aquilo vai te levar a outra coisa, e a outra coisa, mas está aquele copo espumando diante de você. O que você vai fazer com aquele copo? Depende. Se você amar a sua própria vida, tome, mesmo consciente de que dali vai para outro abismo, e para outro abismo, e para outro abismo. Mas é o homem querendo agradar a si mesmo. Mas se você de fato quiser compreender, não, eu posso viver sem isso. Acabou. As tentações na área sexual. O inimigo fica dizendo para você, você precisa disso. É status, é a sua carne, é o que você deseja. Mas você olha para Deus, é isso que Deus quer da minha vida? Não. Então eu morro para mim, eu posso viver sem isso. Eu posso viver sem isso. Eu posso viver sem isso. Então quando ele diz, olha, não pense que eu vim trazer paz. Não pense que ser cristão vai te colocar numa condição cômoda. Jamais. Se você é cristão de verdade, entenda o seguinte, que o sofrimento involuntário, que foi o que você não escolheu, vai contribuir para que você morra para você mesmo, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o sofrimento em decorrência das suas escolhas, da escolha de fazer o certo, da escolha de caminhar diante de Deus. Você não escolheu o sofrimento, mas você escolheu servir a Deus. Mas escolher servir a Deus, necessariamente, vai lhe colocar num caminho em que você vai, primeiramente, se constranger a si próprio. E depois, contrariar interesses daqueles que convivem com você. E isso vai te deixar como que numa cama com espinhos. Não foi um sofrimento que você escolheu, mas foi um sofrimento em decorrência da escolha que você fez de servir a Deus, sem negociar. E é disso que Jesus está dizendo. Jesus não merecia a cruz, Jesus não merecia estar diante daqueles judeus enjoados daquela época, daquela religiosidade infrutífera. Jesus não precisava de nada disso. Mas escolher servir a Deus o colocou em sofrimento. Imagina o sofrimento de um adolescente que decidiu servir a Deus. Todo mundo me chamava para fazer as coisas que eles faziam, para sair com eles, para conhecer as mulheres, para beber. Mas havia algo no meu coração dizendo, não é isso que Deus quer para a minha vida. E sabia que na escola, olha, não converso com ele não, porque dali não vai sair nada. E todos os dias você entrar na escola e sair, e sentir que as pessoas te rejeitam, não querem estar com você, não te chamam mais para nada. O que te sustenta? Uma consciência, uma convicção. Isso faz parte da minha morte, para servir a Deus. Mas a ressurreição chegou. Hoje as pessoas querem me ouvir. Hoje as pessoas querem tomar café comigo. Hoje eu tenho um outro universo de pessoas, mas eu precisei aprender a morrer para aquele universo que não conhecia a vontade de Deus. Então importa sofrer, importa ser rejeitado, importa você tomar uma decisão. Mas meu amado, Deus é fiel. O dia da ressurreição chega. O dia da ressurreição chega, mas não há ressurreição sem morte. Quero dizer aos jovens, Deus tem a pessoa certa para você. Eu não me canso de dizer o que a Noemi é na minha vida. Não me canso. Mas eu soube também dizer não.
soube colocar algumas coisas que o mundo considera como valor. Escuta, você vai rejeitar essa pessoa? E eu posso dizer, sim, eu rejeitei essa pessoa que no padrão do mundo nunca poderia ser rejeitada, porque eu tinha uma outra visão espiritual. Eu rejeito essa pessoa porque eu aguardo o melhor, porque eu aguardo outros valores, porque eu espero coisas maiores do que Deus tem. Então vou saber dizer não, vou saber rejeitar, vou saber morrer para isso, para ressuscitar depois. O problema é que as pessoas não estão querendo morrer agora, e aqueles que não conseguem morrer agora, não haverá ressurreição para eles. O que Jesus compartilha no versículo 33, tem a ver com a última reflexão. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Há uma tradução que nos ajuda a entender um pouquinho melhor o que esse texto está dizendo. Ele diz o seguinte: arreda o pé de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus pensa. Você só pensa como os homens pensam. Vocês pensam como os homens pensam, mas vocês não pensam como Deus pensa. Mas esse pensamento humano, ele é instigado por Satanás. Interessante que quando Deus impetrou a maldição sobre a serpente, diz: pó comerás todos os dias da tua vida. Uma maldição impetrada sobre a serpente: pó comerás todos os dias da tua vida. E se você fizer uma pesquisa, vai saber que cobra, por mais que se rasteje, mas não come pó, não se alimenta do pó. Jesus está apontando para um outro tipo de alimento, é o pensamento humano. Satanás se alimenta do pensamento humano, instigado pela carne. A carne é a comida da serpente, a forma humana de pensar, por menos diabólica que você possa imaginar que esteja pensando. Por mais que você pense que pensamentos que você tenha não nasceram no inferno. Claro que não pensamos achando que os pensamentos que temos nasceram do inferno, porque os pensamentos que temos, eles são mascarados por pensamentos bons. Por exemplo, Pedro, quando ele está falando de Jesus: não, Jesus, não vá sofrer não, não vá para a morte, não vá para a cruz. O que Pedro estava fazendo? Agindo na sua aparente bondade, proteção, cuidado. Não é assim que a gente cuida dos nossos filhos? Não é com a intenção de protegê-los? Muito do que a gente faz porque a nossa mente humana nos leva a fazer, porque foi assim que a gente aprendeu dos nossos pais, é assim que a gente aprende dos livros. É o pensamento humano. Pastor, eu tenho culpa de ter pensamentos humanos? Não, você não tem culpa de ter pensamentos humanos, mas você passa a ser culpado quando você não busca os pensamentos de Deus. Aí você se torna responsável por se deixar dominar pelos pensamentos humanos. Você se torna culpado pelos pensamentos humanos quando você tem a oportunidade de pensar como Deus e não escolhe o caminho do pensamento divino. Aí você se torna responsável e assim você se torna culpado. Porque os pensamentos humanos, já nascemos com eles são involuntários, eles estão na nossa cabeça todos os dias, eles podem reger a nossa vida natural, porque faz parte da naturalidade da nossa vida. Mas, meu amado, entenda que o alimento de Satanás são os pensamentos humanos. E nos pensamentos humanos, mascarados de bondade, mascarados de boas intenções, esses pensamentos humanos nos escravizam. Saindo do meio evangélico e indo para o meio dos especialistas na área da educação familiar,
Eles mesmos vão dizer, talvez nunca tenham lido a Bíblia, mas estão dizendo lá o seguinte, que quando a gente era menor, nossos pais nos diziam não, né? Nos privavam de coisas, nos deixavam em situações que a gente na época ficava revoltada, mas hoje nós somos os homens que somos por causa dos nãos que nós ouvimos. É ou não é? Mas hoje o pensamento humano é o seguinte: não, vamos prover de tudo, não vai faltar nada, não vamos dizer não. Só que esse pensamento humano, especialmente o pensamento dessa corrente filosófica dos dias de hoje, desse século que nós vivemos, está daqui para pior. Porque a intenção é formar uma geração que seja conduzida conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, que no passado nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades dos ares, segundo os poderes das trevas, segundo o pensamento e segundo a filosofia humana. É andar conforme o pensamento humano. E esse pensamento, ele é altamente escravizador para todos nós. Sou responsável por ter pensamentos humanos? Não. Mas sou responsável por não substituí-los pelos pensamentos de Deus. Sou responsável por não fazer uma transição, por não fazer um mergulho na palavra de Deus, de tal maneira que essa palavra influencie a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de ver as coisas, a minha forma de ver as pessoas. Então eu passo a ser responsável quando eu não faço essa transição na minha vida. E em não fazendo essa transição, sou escravo dos pensamentos humanos. E nos pensamentos humanos não há lugar para a cruz. Nos pensamentos humanos não há lugar para o sofrimento. Nos pensamentos humanos andamos afadigados, nos endividando, fazendo um monte de coisa, porque eu não posso deixar de dar isso à minha família. E perdemos a nossa alma. Perdemos a nossa paz, perdemos a nossa pureza, ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma. Conquistamos tudo para a nossa casa, para os nossos filhos ou para nós mesmos, mas nós perdemos a paz. Alguns perdem a integridade, porque para ganhar o que ganhou, teve que passar o rodo em alguém, teve que puxar o tapete de alguém, então perdeu a integridade, perdeu a consciência limpa, perdeu a alma. Ganhou o mundo e perdeu a alma. Meus amados, o caminho é tão estreito. O caminho é muito estreito. O caminho é muito estreito. Então, nesses dias, meus amados, que temos falado sobre tantas coisas, do limiar da volta de Jesus, como falamos na última quinta-feira, quem não estava aqui, pegue os vídeos que estarão disponibilizados. Quinta-feira próxima não terá aula por causa do feriado, mas na outra vamos retomar. Mas meu querido, em nome de Jesus, e minha querida, em nome de Jesus, vamos compreender a importância do sofrimento involuntário. Vamos compreender a importância do sofrimento como fruto da escolha de fazer a vontade de Deus. Amém? E vamos compreender a importância de quebrarmos os grilhões da vontade humana que nos aprisiona nas mãos do diabo, porque o alimento do diabo é o pensamento humano, é a satisfação da carne, que nos torna reféns nas mãos do diabo. Vamos quebrar esse grilhão em nome de Jesus, para fazer uma transição, e nessa transição vamos elevar o nosso pensamento, vamos descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, e na medida em que vamos descobrindo, somos libertos da filosofia humana, do raciocínio humano, somos livres em Deus.
Que venha o sofrimento como resultado dessa escolha. Mas esse sofrimento nos levará para a cruz, mas essa cruz resultará na ressurreição. E a ressurreição que poderá ser literal, e o será, mas também será a ressurreição da vida, do dia a dia. Toda vez que você desce ao vale, um dia Deus te exalta. Um dia Deus te coloca num lugar onde você descobre: estou aqui porque Deus me ajudou a descer, a renunciar, a sofrer, e Ele me colocou aqui. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que seja assim em nossa vida, em nome de Jesus.